Campina Grande, segunda-feira, dia 29 de janeiro. Estamos iniciando mais um dia, mais uma semana, e o programa Opção para a Vida lembra a todos que nós estamos deixando para trás o primeiro mês do ano de 2024. Como foi rápido, não é? Parece que foi ontem que nós rompemos o ano e já estamos hoje no término de mais um mês, o primeiro mês do ano. Hoje celebra-se o Dia do Jornalista. Segundo o renomado jornalista Alexandre Garcia, não se faz mais jornalismo como antigamente. É que hoje muitos jornalistas estão apenas conduzindo informações e notícias que estão regadas de ideologias. E não se faz mais jornalismo como antigamente, ou seja, mostrava o lado que o povo desconhecia. Hoje a informação está direcionada para aquilo que está se querendo implantar, tanto a nível social, as ideologias, a própria política apresenta um viés totalmente diferente daquilo que o cidadão comum precisa receber como informação, como notícia. Há muitas coisas que hoje estão realmente trazendo um certo constrangimento até para se ouvir um telejornal. Portanto, nesse dia do jornalista, nosso apelo é que muitos daqueles que foram formados estão hoje fazendo e transformando a história em notícias que muitas vezes só se vê um lado, mas não vê o outro lado. Espero que muitos nesse dia levem mais a sério esta tão bela e tão profunda carreira que é o jornalismo. Logo mais estaremos trazendo mais uma reflexão que nós iniciamos na última sexta-feira. Espero que você esteja lembrado. Nós estaremos trazendo mais uma reflexão para a sua edificação espiritual. E você ainda ouvirá neste programa também uma belíssima música interpretada pelo cantor Feliciano Amaral. Mas antes, desejamos fazer uma oração. E nessa oração nós vamos incluir o Estado de Israel. Nós temos visto, e eu tenho divulgado aqui amplamente, que Israel está lutando pela sua sobrevivência. Israel não está lutando contra os palestinos. Israel está lutando contra o terrorismo que quer destruir, que quer riscar Israel do mapa, que quer aniquilar, que quer, como dizia o Ahmadinejad, dar um banho de sangue no Estado de Israel, riscar Israel do mapa. Esse é o propósito, essa é a intenção daqueles que estão lutando hoje contra o Estado de Israel. E eu peço que você apenas ouça e faça o seu julgamento diante daquela tragédia, aquela chacina que foi acometida contra o cidadão, a criança, o jovem, o adulto, as famílias, no dia 7 de outubro. Foi uma verdadeira carnificina, onde se decepou, degolaram crianças indefesas, inocentes, ainda que não fossem indefesas. Isso é crime, isso é terrorismo. E Israel hoje está lutando porque se não lutar contra a violência, o crime de guerra contra o Estado de Israel, Israel será aniquilada. Então, é uma terra e é um povo cujo Deus fez uma promessa a Abraão, Isaque e Jacó, e através da promessa que Deus fez a Abraão, tudo se cumpriu e ainda cumprir-se-á através da história de toda a humanidade. Por isso, eu convido você agora a orarmos para que Deus guarde, para que Deus proteja a nação de Israel. No Salmo 122, que eu tenho citado aqui reiteradas vezes, o salmista nos faz um apelo. Orai pela paz em Jerusalém. Haja paz dentro dos teus muros. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Então vamos orar nesse momento para que Deus possa trazer paz a toda aquela região do Oriente Médio e em especial Jerusalém, a cidade do grande rei. Pai, eu quero te agradecer por este dia que o Senhor está nos concedendo quando abrimos o nosso coração para recebermos a tua palavra, a tua inspirada palavra.
Nós te pedimos nessa hora uma bênção em favor de toda a nação e todo o estado de Israel, para que tu guardes aquela nação, esse povo que se chama pelo teu nome, tem misericórdia, que tu guardes toda a região fronteiriça do estado de Israel, pois sabemos que Israel está cercada de inimigos e só o Senhor pode pelejar por aquele povo. Só o Senhor, Deus dos exércitos de Israel, pode guardar, livrar, proteger aquela nação que se chama pelo teu nome. Portanto, nós te rogamos e te clamamos tudo isto, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los agora com o cantor e pastor de saudosa memória, Feliciano Amaral. Deleite-se com esta música. Bela mensagem eu dou, cantando dela estou, a proclamá-la eu vou. Cristo virá outra vez, breve virá, breve virá. Hoje à noite pode ser meio-dia ou amanhecer, breve virá, breve virá. Dia glorioso aquele será, quando Jesus regressar. Junto com ele estarei, pena e dor não terei, aos seus pés me prostrarei. Cristo virá outra vez, breve virá, breve virá. Hoje à noite pode ser meio-dia ou amanhecer, breve virá, breve virá. Dia glorioso aquele será, quando Jesus regressar. Os astros aclamam, montes e vales proclamam, os céus e a terra anunciam, Cristo virá outra vez, breve virá, breve virá. Hoje à noite pode ser meio-dia ou amanhecer, breve virá, breve virá. Dia glorioso aquele será, quando Jesus regressar. Jesus regressar. Desse Deus que se revelou através da sua palavra e muito especialmente através do seu Filho, conforme vemos lá na carta de Paulo aos Hebreus, que eu creio que ele foi o autor da carta, respeitando aqueles que acham que não foi, mas no capítulo 11, no capítulo 1, versículo de 1 em diante, ele diz: havendo Deus outrora falado aos pais muitas vezes pelos profetas, a nós nesses últimos dias nos tem falado pelo seu Filho. Então, nenhum Deus com D minúsculo, nenhum Deus, a não ser o Deus único e verdadeiro,
pode criar o que está aí diante de cada um de nós. Nenhum. A mente humana exige a existência de um ser soberano, poderoso, majestoso, absoluto, que criou tudo que está aí. E eu quero trazer aqui uma ilustração para vocês na botânica. Se você analisar, existe milhares e milhares e milhares de rosas, cada uma com a sua cor distinta, cada uma com a sua fragrância diferente uma das outras. E de onde saiu tudo isso? A mão soberana de Deus, que fez com que a terra produzisse. Estou apenas usando aqui uma comparação dentro da botânica, no caso das rosas. Se nós formos olhar no mundo das aves, no dizer do físico Dr. Adalto Lourenço, Deus criou, Deus estabeleceu o que ele chama de design inteligente. Para cada inseto, para cada animal, para cada ave, tem seu estilo. E aí eu acho engraçado que ele diz assim: quem foi que colocou na borboleta aquelas dobradiçazinhas para ela voar? Isso é uma comparação que o Adalto Lourenço faz. Isso requer exige um ser inteligente que criou. Cada design para cada animal, para cada ave. E nós entendemos que Deus se revela, Deus se manifesta através de toda a obra da criação. Isso está patente aos nossos olhos. Só quem não quer enxergar mesmo, mas está patente a todos os nossos olhos. E eu não sei como é que há indivíduos que hoje procuram negar a existência desse Deus. Eles um dia vão se converter, sabe aonde? Vai cair a ficha, sabe aonde? Se eles não tiveram um encontro com o Senhor aqui em vida, eles vão acreditar nisso quando chegarem no inferno. Foi preparado para o diabo e os seus anjos, e aqueles que abominam e que desprezam esse Deus maravilhoso. Então, meus irmãos, enquanto que o Deus que criou os céus e a terra é desprezado, ele teve a preocupação, como eu disse a princípio, isso é uma linguagem antropomórfica, de se revelar, de se manifestar. Então, de forma que os deuses que os homens instituíram levaram-no a adorar a criatura. Paulo diz isso escrevendo aos Romanos. E eles não entendem, fazem isso porque eles não entendem nada, absolutamente nada a respeito desse Deus. Daí por isso nós precisamos de pregar o Evangelho. E você não pense que só são aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, de ler, de se preparar. Você vê professores de nível elevado ensinando nas faculdades, que se tornam materialistas, que não querem admitir, que não querem acreditar que esse Deus existe. Aí, irmãos, vamos agora descer mais um pouquinho. Porque Deus não é a princípio, não podemos a princípio descrevê-lo. Primeiro porque ele é espírito, conforme nós vimos. Depois porque dentro da sua sapiência, dentro da sua sabedoria, porque ele é a fonte da sabedoria, ele não foi gerado. A gente vai chegar lá na frente e vamos ver por quê. Ele não tem começo. Ele disse apenas: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Foram dicas que ele deu para que a gente pudesse, dentro da nossa compreensão humana, admitir que a gente não vai nunca chegar a compreender como foi, se é que a gente pode dizer, né? Eu coloquei aqui, ele não tem começo nem fim, ele é o alfa e o ômega,
e o conhecimento que temos a seu respeito, primeiro é através de toda a obra da criação cosmológica, e depois através da palavra cosmos, também através da antropologia, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Quando às vezes eu estou diante de um médico, que ele começa a me falar sobre determinados órgãos e membros do nosso corpo, como funciona, eu fico de queixo caído. Eu digo, mas só um ser muito sábio poderia criar esses detalhes na formação antropológica do homem. Então, só pelo argumento antropológico não se pode negar a existência desse Deus. Pelo contrário, você vai dizer, esse Deus existe de todo jeito. E como é que ele criou um ser? Cada órgão, cada membro do nosso organismo tem sua função, tem a sua funcionalidade. O apêndice, a bilis, né? O pâncreas. Quando eu há uns 20 e poucos anos, está perto de fazer uns 20 e poucos anos, eu tive um problema de pancreatite. Depois o doutor José Adaíno, gastroenterologista, ele me disse, depois que passou o perigo, ele chegou para mim e disse, olha pastor, de 1000 pessoas escapa um, o senhor foi esse único que escapou. Ele é gastroenterologista. E aí ele me explicou por que eu tive aquela pancreatite aguda. Ele disse, olha, o senhor imagine, o pâncreas tem a função de criar enzima e insulina. E ele começou a me explicar dentro da medicina. E ele disse, sabe o que aconteceu com o senhor? O seu pâncreas estava, porque o pâncreas produz enzima para ele, eu vou usar aqui o meu termo bem simples, bem rasteiro, é como se fosse para queimar, né, as gorduras, queimar tudo e tornar o sangue, né, alimentar o nosso organismo, transformar em energia, melhor diria, transformar em energia. E a insulina também tem a sua finalidade. Tudo sai do pâncreas. Ele disse, sabe o que estava acontecendo com o seu pâncreas? O seu pâncreas estava, todo o alimento que a gente ingere, ele derrama enzima em cima do alimento para retirar, transformar em energia. Ele disse, o seu pâncreas estava se suicidando, ele estava jogando em cima dele enzima. Não tem quem escape, é suicídio. E o senhor foi o único pastor que escapou disso. Isso vai estar perto de fazer uns 20 anos isso. Então, quando eu vejo uma coisa dessa, eu ouço de um profissional, de um médico que estudou, que se esmerou para... Eu digo, não tem explicação para dar. Tinha que ser um ser super, hiper poderoso que criasse toda essa engenharia. E aí isso me faz mais ainda crer e confiar na grandeza desse Deus maravilhoso. Eu estou contando isso aqui como uma experiência que eu tive. Então, a Bíblia tem provas extra-bíblicas. Desculpem, para a gente crer em Deus, existem provas extras bíblicas. Cosmos, antropós e, teologicamente falando, nós temos o conhecimento através da palavra. Então, o universo tem a sua complexidade, podemos assim dizer, que mesmo com toda a complexidade vasta, imensurável, você tem que admitir que esse Deus existe. Agora, voltando aqui ao texto, observe o que é que diz aqui: as coisas encobertas pertencem a Deus, porque se fosse compreensível, Deus não seria Deus, jamais ele seria Deus, um Deus limitado. Então, as que são reveladas são para nós e para os nossos filhos, para que nós possamos conhecer através da palavra como Deus é maravilhoso. Então, voltando aqui, esse ser inteligente que criou todo o universo, que na sua sabedoria ele formou tudo o que existe, ele é soberano, e podemos dizer, meus irmãos, que essa sua soberania transforma-se num mistério. E é isso que, por isso que eu li para vocês lá em Deuteronômio essa parte, eu escolhi essa parte
para que você pudesse ter essa compreensão. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Eu queria dizer para vocês que todos nós temos nossa compreensão de acordo com a nossa imaginação e o grau de conhecimento. É tanto que você vai chegar num homem do campo que está lá na lavoura e vai falar de Deus para ele, e vai chegar para você e vai dizer: eu creio nesse Deus, porque eu aro a terra, preparo a terra, e Deus manda a nuvem, manda a chuva para arar a terra, para abençoar o que eu plantei e produzir fruto, e eu vou agradecer a Deus porque Ele é quem manda aqui, isso aqui, porque se não houver chuva que Ele mande. Aí você chega para uma pessoa que tem um certo esclarecimento, e o pobre do agricultor às vezes nem teve a oportunidade de estudar, não sabe nem assinar o nome, a impressão digital é a sua assinatura, e crê em Deus. E você vai falar com alguém que estudou, que se preparou, que teve tudo para crer nesse Deus, e alguns deles negam a sua existência, para mostrar que o grau de conhecimento, da imaginação, não quer dizer que o indivíduo que não teve um certo preparo, que eu conheço, como citei agora há pouco, o Adalto Lourenço, é uma sumidade e é um cristão, crê na palavra, crê em Deus, confessa o nome de Jesus e assim por diante. Então a existência da natureza, de toda a obra da criação, prova um ser soberano, sobrenatural, que realmente criou tudo, de forma que tudo que nós temos é prova de que Ele existe. Amém, meus irmãos? Agora vamos aqui a um fato importante que Isaías descreve lá no capítulo 15, versículo 11. Isaías 15, 11, ele derrama um pouco de luz a esse respeito. Ele diz assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses, com D minúsculo, viu? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Isaías faz essa pergunta, né? Davi, no Salmo 96, versos 4 a 6, também reconhece e adora, exaltando a grandeza e a perfeição de Deus diante dos povos, perante todos os deuses, no imaginário das criaturas. Ele diz assim: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível, mais que todos os deuses, com D minúsculo, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aqui, meus irmãos, a gente vê quanta ignorância, quanta cegueira espiritual, e é por isso que Deus não vai ter nenhum homem por inexcusável, Deus não vai ter nenhum homem por que se desculpe diante de Deus de não ter acreditado nele. Até mesmo os índios que estão lá na selva, eles poderiam pelo menos imaginar, diante de tudo que está diante dos seus olhos, todo o deslumbramento de toda a obra da criação, de querer admitir, não é por ignorância, que existe um ser superior que criou tudo, porque ele passa a adorar os seus ídolos, ele passa a adorar a lua, ele passa a adorar a obra da criação, adora a lua, o sol, mas não adora a Deus. Por isso Deus não vai ter nenhum homem por inexcusável. No versículo 9 e o versículo 13 desse mesmo capítulo do Salmo 96, ele conclui: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, temei diante dele todas as terras, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse que você, antes de conhecer
esse Deus, de conhecê-lo através da palavra, você era assim também, eu era assim também. Quando chegava aquela chamada semana da paixão de Cristo, esses lábios aqui, muitas vezes esteve diante lá daquele Cristo dentro de um ataúde, e tinha que beijar o sinal dos cravos e da coroa de espinho daquele Cristo dentro de um ataúde. Paixão de Cristo. Fiz muito isso. E graças a Deus que um dia os meus olhos foram abertos. Você também dê graças a Deus por isso. Porque de uma forma ou de outra nós tínhamos os nossos ídolos, nós adorávamos esses deuses que são feitos por mãos humanas. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dá uma das mais profundas declarações a esse respeito, em Romanos 11, versos 33 a 36, onde lemos: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele lhe venha a ser restituído? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória eternamente a ele, amém? Então vocês vejam o que é o cúmulo, a que ponto o homem chega, o cúmulo da ignorância, o cúmulo da falta do conhecimento do que a Bíblia revela a respeito desse Deus. E não é bastante a Bíblia. Você olha para toda a obra da criação, repito, Colossenses capítulo 1, versículo 17, Paulo diz que Paulo aqui filosofou, viu? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Isso está lá em Colossenses 1, 17. Eu vou repetir: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Interessante, irmãos, que dentro da hermenêutica a gente não precisa de estar querendo provar que Deus existe, não. Deus não precisa disso. Mas já que a gente está estudando o assunto, né, que tem como título as perfeições de Deus e seus atributos incomunicáveis, a gente está aqui meditando, mas Deus não precisa disso, não. Deus não precisa absolutamente de nada, nem uma vírgula. Aliás, a própria Escritura Sagrada, a Bíblia, desde o primeiro livro, não foi explicar como é Deus, quem é Deus, não. Apenas já vai entrando logo no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre. Então, creia nisso. A Bíblia é o único livro que não tem uma introdução explicando alguma coisa acerca do seu autor. A Bíblia é o único livro. Você vai ler qualquer livro, tem lá o nome do autor, onde ele nasceu, a data, o pai, mãe, quem foi, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas a Bíblia não tem isso. Você tem que apenas que crer. Você tem apenas que crer. Então vamos lá. Eu preciso apenas de compreender que em matéria de Deus que criou os céus e a terra, esses mistérios divinos, que vão além da imaginação humana, nós não temos que usar a razão, a lógica, porque você nunca vai chegar a um denominador comum. Você tem que usar a fé, apenas a fé. Aí Paulo o autor da carta aos Romanos, que eu repito, creio que foi o apóstolo Paulo, Romanos 11, 1, ele diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Eu não vi, mas eu apenas creio. Então esses mistérios, meus irmãos, eles vão além da nossa imaginação humana. Temos que entender que a única coisa que temos que fazer é somente crer. Somente crer. É o que a gente precisa ter no nosso coração. O que foi revelado está tudo aí. E o que não foi revelado, pastor? O que não foi revelado está escrita na palavra, e eu passo apenas a querer aceitar, mesmo sem compreender.
Basta lembrar o Salmo 139, Salmo 139, que é meu salmo predileto. Nesse salmo, nos versículos de 1 a 6, descreve a onipresença, a onipotência, a onisciência desse Deus. Esses são atributos de Deus, os quais Davi descreve por conhecimento pessoal, por experiência com Deus. No poder do Espírito. 26ª Consciência Cristã. De 8 a 13 de fevereiro de 2024, em Campina Grande, na Paraíba. 26ª Consciência Cristã. Juntos no poder do Espírito. Agradecemos a você, internauta, telespectador que esteve conosco e espero a sua compreensão, motivo pelo qual vamos ficar devendo a conclusão desta mensagem amanhã, se Deus assim nos permitir. Desejamos a todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus, recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até amanhã, se Deus quiser.